Você se senta aqui à vontade, que é a palavra de Deus. Então somente ela pastoreie seu coração nesta hora. O desafio de ser crente não é fácil, né? O texto de hoje está na segunda carta de Paulo para os Coríntios, no capítulo 8. Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. E você me acompanhe, por favor. Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8. Diz a palavra de Deus: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Repete comigo. Vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque em meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, vamos juntos, a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Deixa aberta a sua Bíblia. Pai, muito obrigado por esta palavra. Só nesta leitura aqui, Senhor, já estamos edificados. Mas que o Senhor, nesta explanação, por amor do teu nome, traga luz ao nosso coração, lance luz, ó Pai, nos nossos olhos, para que possamos ver belezas deste texto que muitas vezes passamos tão desapercebidos. Nos ajude por amor de Ti. No nome de Cristo, assim oramos. Amém. Nós falamos hoje na manhã, na escola dominical, sobre salvação. Falamos sobre cristologia. Falamos sobre eleição, predestinação. Falamos na escola dominical sobre regeneração. E o texto que nós estamos lendo é prova de que estas coisas acontecem no meio daqueles que Deus chamou. Como isso é maravilhoso! O texto que Paulo aqui escreve aos Coríntios tem a ver com um apelo de Paulo que já durava um ano, falando para estes irmãos que, irmãos coríntios, vocês têm posses, vocês podem ajudar, vocês podem auxiliar. E a nossa igreja, mãe, lá de Jerusalém, que ajudou todo mundo, está passando por um tempo difícil. E agora é hora da gente ajudar. Se você acompanhar Atos capítulo 16 e Atos capítulo 17, você vai ver que o evangelho está expandindo, mas ao mesmo tempo você vai encontrar algumas dificuldades que o povo daquela época viveu. Naquela época, nos idos então do imperador Cláudio, aconteceram várias tragédias. Foi enchente em algum lugar, seca em outro lugar, colheita que se perdeu em outro lugar. Mas uma coisa nos é certa a partir de Atos capítulo 16 também, é que embora houvesse uma enchente, embora houvesse uma seca, uma falta de colheita de alimentos, houve uma colheita para o reino de Deus. Porque o reino de Deus chegou na Europa, como nós falamos, e agora a palavra de Deus está se difundindo, se espalhando, e a palavra de Deus tem efeitos na nossa história, efeitos na vida do cristão, tem efeitos na minha história e desafios para a minha história, assim como tem para a sua. Desafios para nós. E o texto que nós estamos lendo fala desta graça bendita. Se eu citar Efésios capítulo 2 aqui, porque pela
graça sois salvos. Todo mundo sabe, nós sabemos disso. Glória a Deus por isso. Mas essa graça que nos salva é uma graça que envolve o nosso coração e ela está aqui planificada aqui, ou transbordada neste texto que acabamos de ler. E eu gostaria de falar sobre esse transbordar da graça na vida do genuíno, do verdadeiro cristão. O texto diz para nós que Deus dá-nos graça, a graça da salvação, mas dá-nos uma graça que às vezes nós não queremos. A graça de contribuir. O Sinés estava comentando comigo que falou para o povo numa pregação sobre as promessas. Você já prometeu alguma coisa para Deus? Ai, meu Deus. Eu também já prometi. Já cumpriu? Algumas. Não é assim? Deus já te prometeu alguma coisa? Ele cumpre? É nessa perspectiva que a vida cristã, ela caminha. Ela caminha em convicção. Ela não caminha em achismos. Ela não caminha segundo o meu coração, porque Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Nós fazemos planos, nós fazemos votos, e votos de tolo porque não cumprimos diante do Senhor. Mas Deus quer aqui mostrar para nós o que essa graça, os efeitos dessa graça no coração de um crente, o que ela faz. O texto diz para nós também, irmãos, olha para o texto, versículo 1, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida. Então é Deus que dá graça para a igreja contribuir. Não pensa você, ou não pense você, que é a sua força, que é o seu vigor, que é o seu status, que é a sua conta bancária. Não! É Deus que te dá graça para contribuir. Primeira coisa que eu preciso entender é que tudo que é bom da minha vida vem de Deus. E tudo que é ruim na minha vida vem da minha carne. Não é do diabo, não. Vem da minha carne, porque tudo é o diabo, né? Diabo. Eu e você que temos dura serviço, tá? E o texto diz, então, que essa graça ficou agora conhecida. Paulo está falando aos coríntios que a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, e ele se refere à igreja de Filipenses, à igreja dos Tessalonicenses, ele está falando que aquele povo lá, maravilhosamente agora, entendeu o que é o reino, entendeu o que é o evangelho, entendeu a perspectiva que muitas vezes eu e você citamos, passamos por ela poeticamente. É a visão e a perspectiva de Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos que a igreja tinha tudo em comum, que eles vendiam as coisas, que eles ajudavam, que eles tiravam do bolso um para ajudar o outro, abençoavam o outro. Irmãos, isso é ser crente. Sabe por quê? Porque hoje eu posso estar na pior, mas amanhã eu posso estar um pouquinho melhor, você pode estar precisando. E aí o que eu tenho que fazer? Papel de crente. Crente ajuda. E eu e você precisamos aprender isso, porque é a graça de Deus que traz isso para nós. Ai, pastor, mas quando as coisas melhorarem, eu vou ajudar. Quando eu arrumar um emprego, eu vou dar o dízimo cinésio. Não é assim que você falou? Não é essa a promessa que nós falamos? Ó, se Deus me... Alguns chegam ao ponto, eu não quero ouvir, tá? Só dá o dízimo. Se eu ganhar... vocês já sabem, né? Não fala. Hein, presbítero? Os presbíteros tudo olhando assim. Hã? Bom, misericórdia, né? Irmãos, nós fazemos voto e não cumprimos. E nós achamos que o melhor dia para eu abençoar é quando eu tiver já rico e abastado. E aí Deus fala o quê? Louco, essa noite pedirão tua alma. E o que tens preparado é para quem? Olha para o texto, versículo 2. Porque no meio de... Não. É porque a ênfase aqui é pouca. No meio de muita tribulação, muita prova de tribulação, manifestaram... Você já perdeu a voz quando fica na tribulação?
Vocês nem falam. Tá tão difícil. O que esse povo está falando aqui? Está cantando o irmão Lázaro. Todo mundo vou passando pela prova, dando glória a Deus. Lembra? Todo mundo cantou esse trem aí, né? Todo mundo cantou. Então, olha para o texto. O povo de Filipos, o povo de Tessalônica estavam agora sendo exemplos, modelos para a igreja dos coríntios. Coríntios, tá? Dos coríntios, em nome de Jesus. Para que eles agora entendessem. Ai, quando tudo melhorar para mim, eu vou ajudar. Olha, Deus, eu prometo, eu estou dando 5%. Glória a Deus que você está dando 5%, não tá nem, tem uns que não estão nem dando. Estou dando 5% agora, mas quando melhorar, aí eu vou dar 2%. É isso que vai acontecer, você não vai dar 10% não, meu irmão. Tá? Porque a palavra de Deus diz, se você é fiel no pouco, Deus te coloca onde? Para você continuar fiel. Mas se você não consegue ser fiel no pouco, meu irmão, o mundão vai abrir a porteira. Você vai ficar rico, o que vai acontecer? Vai chegar e vai encostar aí seu Lamborghini, sua Ferrari, sei lá o quê. Eu vou falar até o nome, Lamborghini Diablo, é do diabo, cuidado. Hã? Não é? Encosta o Lamborghini aí, o que vai acontecer? Aí tá bom, pastor, tá difícil. Tá mesmo, irmão, tá mesmo. Vende esse 4 milhões aí que você tá rodando aqui, pelo amor de Deus. Irmãos, eu não tô falando pra você vender coisa. Eu não tô aqui, nada disso, porque eu não tô aqui para extorquir ninguém. O meu ministério é de pregar a palavra. E o que a palavra está nos dizendo é que eu e você podemos ser fiéis em qualquer tempo da nossa história. Leia de novo o versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. De onde que eles têm essa alegria? Da profunda pobreza que eles tinham, eles fizeram o quê? Superabundante graça agora encheu o coração deles, que eles estão agora transformando aquela pobreza, aquela dificuldade em generosidade. Sabe que eu me lembro da viúva? Nós já falamos aqui um pouco dela nas terças-feiras aí. A viúva tinha o que lá na casa dela? Um pouquinho de azeite e um bocado de farinha para fazer quantos bolos? Um bolo. E chega o profeta, o bolo era para quem? Para ela e para o filho. Chega o profeta e fala, faz primeiro para mim. Um bolo. Só tem isso aqui. E o que nós temos ele ainda quer tirar. Depois, por favor, nos ajude. Irmãos, nós precisamos aprender a ser generosos. Eu preciso aprender a ser mais generoso. Nós podemos ser mais generosos. Porque o texto está falando para nós que a graça que encheu o coração dos filipenses, a graça que encheu o coração dos tessalonicenses, devia encher o coração também dos coríntios. A igreja de Corinto, pensa na igreja abundante. Corinto era um lugar onde tinha um porto. Tudo atracava ali, o comércio era grande. Tinha crente lá rico. Como tem aqui nessa igreja também. Em nome de Jesus, fala amém. Você é rico. Você tem trabalho? Você é rico. Porque tem gente que não tem. Mas o meu trabalho... Para de murmurar, porque tem gente que não tem. Tem gente que está pedindo para Deus um emprego. E você fala, mas o meu é muito difícil. Louvado seja Deus para você perseverar, orar mais. Em nome de Jesus. O texto diz para nós, então, que esse povo superabundou na grande riqueza porque eles tinham um coração generoso. Generoso. Lucas registra uma palavra do Senhor Jesus dizendo que mais bem-aventurado é quem? Do que? Mas às vezes nós não queremos ser abençoados, né? Ou bem-aventurado. Eu quero só que os outros sejam bem-aventurados. Essas bem-aventuranças são para nós, para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque essa graça bondosa que enche o nosso coração, se você observar o que vai acontecendo, olha para o texto, por favor. O versículo 3 diz, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo
se mostraram. O que é voluntário? Alguém falou, gente, vamos ajudar lá, foi isso? O que é voluntário? Eu estou vendo o que tem que fazer, eu vou fazer, vamos fazer. Então essa prática cristã deve estar no coração da igreja hoje também. Nós devemos ser cristãos práticos, porque nós não podemos falar que temos a graça de Jesus que nos salva, que nos livra do pecado, da ira vindoura, a graça de Jesus que nos salvou, que nos lavou, nos deu novas vestes, nos colocou em uma nova vida, colocou nos nossos lábios um novo cântico, que essa graça não colocou em nós generosidade, porque da parte de Deus, o que houve para conosco foi generosidade. É abundante graça que veio no nosso coração, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça. Olha para o texto. Pedindo-nos 4. Pedindo-nos com... Jesus, que sonho! Faz essa obra no meu coração e no coração dessa igreja, irmãos. No nosso coração, irmãos. O povo estava falando assim, nós estamos pedindo, olha que texto, gente, pedindo com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Irmãos, tem gente que precisa, tem gente que está necessitado, tem gente que precisa de uma cesta básica, tem gente que não tem o que você tem gente que não tem o que nós temos na mesa, tem gente que não tem o pão, tem gente que não tem a bolachinha, água e sal, tem gente que nem tem nem água e nem sal. Vocês lembram aí que está tudo em recesso aí, né? Ainda tem uns lugares aí que está faltando água. Aqui em Marim. E é difícil, não é, gente? Esse povo aqui está com o coração voluntário e eles estão... Não foi Paulo que falou, irmãos, vamos ajudar, porque tem conta para pagar, irmãos, os irmãos lá, a igreja que nos ajudou, a igreja que está aqui para ajudar. Não foi Paulo. Paulo está aqui falando para os coríntios, eu estou aqui assustado do que eu vou falar para vocês. E deles eu estou dando um testemunho, que eles vieram até nós com muitos rogos, não foi com pouco, não foi. Se a tribulação aqui é com muita prova de tribulação, o desejo de ajudar outras pessoas é muito, rogaram muito a graça de participar. Participe, participe do reino, participe das coisas do reino do Senhor, participe das coisas da sua igreja. Participe, em nome de Jesus. Faz a pizza, compra a pizza aqui, vai comprar, todo respeito aqui. Você pode comprar lá no Mandacaru, você pode comprar no, sei lá, qualquer outro. Onde vocês compram? Na Nápoles. Compra aqui, pizza da Liliane, nome das mulheres, né, Liliane? Compra a pizza. Não vou ajudar não, porque a igreja não está precisando. Tá precisando, tá? Porque nós queremos fazer mais, para a glória do Senhor. Dá para a gente fazer mais. Eu sempre vou falar para essa igreja aqui. Eu não fico vigiando ninguém. Quem veio aqui na frente, na hora do dízimo aqui, eu quero virar as costas, fechar o olho. Quero nem ver quem veio aqui, porque eu não sou vigilante seu. Quem te vigia é o seu coração cristão. É sua responsabilidade de crente vir aqui na frente. Não é minha, não. É sua. Assim como é minha. A minha é minha e não sua. É por isso que eu venho aqui e, põe o envelope aqui. Não é vazio, não, tá? Em nome de Jesus. Eu já vi crente depositando envelope vazio. Com um propósito. Eu já vi. Porque aí os oficiais foram lá fazer a contabilidade. O pastor tem um envelope aqui que veio vazio. Eu não sei se a pessoa esqueceu de colocar, não sei. Né, fica aquele desajuste. Daqui, irmão, deixa para mim. Irmãos, pastor, é porque eu não tenho condições. Mas o hábito de ir à frente eu quero manter no meu coração, porque eu já fui à frente, hoje eu não tenho, mas eu quero continuar indo à frente e eu sei que Deus vai abrir uma porta para mim. Deus faz tanta coisa, irmão, no meio da igreja. Eu já falei para vocês, você já deve ter visto também, eu já vi gente dando dízimo da desgraça, da falência. A gente pensa em dízimo, se sobrar, eu dou para o Senhor. É o que está escrito na Bíblia, não é? O que sobrar, mandai para mim. É isso, né? Não, vocês sabem muito bem, né? Não preciso falar disso. Mas o que eu quero aqui é mostrar para vocês o que a graça faz no coração. Esse povo está desejoso de participar das coisas do reino, quer ajudar.
quer fazer, quer ofertar, quer dizimar, vão fazer a obra em nome de Jesus. E olha o que o texto diz, 5. E não somente fizeram, como nós esperávamos, mas também deram, aqui é que está o segredo. Deram-se a si mesmo. Se o seu coração foi entregue a Jesus, você vai entender estas graças, ou essa graça que está nesse texto. Se o seu coração está em Cristo, você entende o que é essa graça. Se o seu coração está em Cristo, a sequência do texto diz, você vai entender o que é a graça de abençoar alguém. Porque o texto diz que primeiro se deram ao Senhor, depois a nós. E isso é a vontade de quem? Olha o texto. Pela vontade de Deus. Deus quer isso para nós. Deus tem isso para nós. E a minha oração em nome de Jesus. Não é profecia, não é profetada. É minha oração em nome de Jesus. Que lá na sua casa as coisas fluam. Lá no seu trabalho você suba. Em nome de Jesus. Para que o reino avance. Porque tudo que tem a ver com eu e você crescendo tem a ver com o reino de Deus. A glória de Deus. É a glória de Deus. E existe uma coisa que eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. O Evangelho nos cobre ou nós cobrimos o Evangelho? Cobrir que eu estou falando é de eu estou envolto pelo Evangelho ou o meu eu sufoca o Evangelho. Ei, irmão, ei, irmã, onde é que está o nosso coração? O nosso coração está em Cristo ou está nas coisas? Meus irmãos, Deus só quer isso. É o texto maravilhoso que Deus faz uma promessa. Se você for fiel, você vai ver o que é fidelidade do céu. Não é de pastor e não é de igreja, não é de placa de ninguém. É a palavra. Se vocês forem fiéis, eu vou abrir a janela do céu. É a janela, tá? Porque se for a porta, é isso que Deus quer. Esses corações, esta igreja está cheia agora de testemunho para que ela também entre neste mesmo ritmo. Esta igreja local está ouvindo o que os filipenses, os tessalonicenses fizeram à igreja de Antioquia, de Jerusalém, fizeram também agora, dando impacto à vida dos coríntios, que agora também são impulsionados a ajudar. Ajude, porque alguém vai falar assim, não, Deus não precisa do meu. Ou alguém vai falar assim, imagina que, sei lá, vamos pensar aí, quanto que é o salário? 1.300, 1.400? Hã? R$1.500. Deus vai precisar de R$150. Deus se alegrou com as moedinhas da viúva, lembra? Não é o dinheiro. É o que a obra vai fazer com esse dinheiro. É o que isso vai fazer o reino do Senhor avançar. Deus quer intencionalidade do nosso coração. E mais do que isso, esse povo entendeu o que é o Evangelho. Entendeu a graça de Deus. Está vivendo agora de uma maneira espetacular. Maravilhosa. Eles estão agora testemunhando o Senhor e outras pessoas, como o Provérbios diz, não sejam os teus lábios que te louvem, e sim o de outrem. Eles estão fazendo a obra do Senhor, e agora Paulo está falando para os coríntios, e lá na igreja de Corinto tinha uma bagunça, um converseiro danado. Imagina os crentes lá falando, rapaz, agora apertou nós, o que não vamos fazer? Você viu? Os filipenses estão ajudando. A igrejinha pobre está ajudando. Está ajudando. Você já viu lá no bebedouro dessa igreja? Tem uma placa lá no bebedouro dessa igreja. Eu não quero nem saber. Tem igreja que arrecada não sei quantos milhões por mês. Eu não quero nem saber. Nós vamos ser fiéis ao Senhor. Porque nós somos comprometidos com a obra de Deus. Vai lá depois e olha o que está escrito lá. Está lendo aí, Manu? Lê para nós aí. Esta igreja é fiel ao Supremo Concílio. A sua igreja é fiel. O púlpito fala do que faz. Nós temos que dar testemunho. Então dê testemunho que nós somos crente, fiel. Nós não abafamos o Evangelho.
O Evangelho é demonstrado nas nossas atitudes, no nosso jeito de viver. Nós vivemos para a glória do Senhor. E não importa o tempo que nós estamos passando. Deus é bom, Deus sabe. Eu não estou falando aqui, irmão, para você ficar passando necessidade, não estou falando disso. E nem o texto está falando disso. Porque em nenhum momento Paulo falou assim, ó, e eles ajudaram no meio da prova, de tribulação, da pobreza deles, Deus deixou faltar. Fui moço e agora já sou velho. E o que ele fala? O que o salmista fez? Jamais vi o justo mendigar o pão. Peraí, pastor, mas eu passo por tempo difícil. Bem-vindo ao time. Somos nós. E vamos para frente. Vamos louvar o Senhor. Vamos bendizer o Senhor. Mas em nome de Jesus, o que Deus quer é que essa graça bendita esteja no nosso coração, que essa graça transborde no nosso ser, a ponto de a gente fazer o Evangelho avançar nessa cidade, fazer com que a igreja do Senhor seja conhecida neste lugar, como crentes fiéis, como era a comunidade dos Atos dos Apóstolos, uma comunidade que o povo entrava lá, gente, que esse povo feliz, no meio da luta, no meio da dificuldade, o irmão está doente, a irmã está doente, está acontecendo isso, o irmão perdeu o emprego, mas eles estão juntos, fazem tudo juntos. Louva o Senhor! Que negócio doido! São nestas coisas que nós provamos que somos crentes e são nestas coisas que o Senhor mostra que somos dele. Porque ele provê na nossa vida. O nosso Deus é um Deus provedor. Ele não é giré à toa. Não é de nome. Ele é provedor. Ele proveu aquilo que eu e você não tínhamos condições. Ele proveu salvação a quem estava no lamaçal. Ele proveu para nós vestes alvas. Enquanto eu e você estávamos enlamaçados, Ele proveu para nós sangue que foi aceito pelo Senhor, pela justiça do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que trabalha no nosso coração e que nos abençoa e faz-nos ver coisas maiores ou fazer coisas maiores do que nós podemos fazer. Deus faz isso conosco e Deus está chamando eu e você, desafia o nosso coração para nós entendermos o que é essa graça. A graça salvífica nós já sabemos, é o próprio Cristo, é a ação do Cristo, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Essa graça abundante aqui é amor, é o próprio amor de Cristo que se doa a si mesmo, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa graça maravilhosa é que inunda o nosso coração de gratidão para chegar no fim do mês e ter um salário. É a graça de Deus. Mas eu estudei. Mas eu. Se não fosse a graça de Deus, você não conseguiria. E se não for a graça de Deus, você não vai avançar. Em nome de Jesus, que eu e você sejamos crentes que se encontram com a graça, ou se encontraram com a graça do Senhor Jesus, foram transformados e agora vivem em novidade de vida, porque eu e você precisamos entender o que Deus quer fazer. E Deus quer fazer a obra conosco. Sabe, irmãos, nós não podemos ser crentes falsos. Já viu nota falsificada? Acho que todo mundo já viu, né? Tem ouro falsificado, prata falsificado, dólar falsificado, real falsificado. Já receberam? Alguém já recebeu a nota falsa? Deus te abençoe, irmã. Difícil, né? E a pessoa conseguiu, levou no banco, trocou, né? Oh, Jesus. Então, tá vendo, a rota do vinho é um perigo, irmão. Vocês entenderam, né? Trocadilho, né? Deus quer tratar o nosso coração. Sabe por que tem o falso? Porque o verdadeiro é que dá todo sentido. O falso quer dar um sentido que só o verdadeiro dá. Uma vez a missionária foi derreter um ouro. Lembra? Uma pulseira lá, derreter esse ouro aí. Bora? Demorou.
Derreteu lá, o que era? Não, isso aqui não é ouro não, filho. Era cobre. Né? Falso. Sabe onde eu quero chegar com isso? O nosso coração tem que ser verdadeiro. O falso ronda o nosso coração em todo tempo. E muito mais que falar de dinheiro aqui, eu estou falando de crente. Estou falando de conversão. Porque Deus não nos converte pela metade. Se Deus converte o coração, Ele converte o bolso. Se Deus converte o bolso, Ele converte a boca. Se Deus converter a boca, Ele converte os olhos, converte os ouvidos, Ele converte tudo. Ele muda tudo na nossa vida. Porque Deus não faz obra pela metade. Não faz. E o que Paulo está falando é exatamente isso. Nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Se você continuar lendo aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui, e isso não é mandamento. Ordenança, olha para o texto, versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. E nisto dou minha opinião. Pois a vós outros que desde o ano passado, olha quanto tempo Paulo está falando, meu Deus. Desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também, irmãos, nós precisamos acordar para isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Você está entendendo o princípio da palavra? Nós só podemos dar o que nós temos. O que é que você tem no seu coração? Você tem um coração gracioso? Devote esse coração. Ajude as pessoas. Eu não estou falando de finanças só, você sabe disso. Estou falando de finanças, estou falando de coração crente, vida cristã autêntica. E mais uma vez te digo, eu não sou seu vigia, sou seu pastor, estou aqui para te orientar. E em nome de Jesus, você está ouvindo essa palavra aqui, você agora é indesculpável. Mas ninguém... Você ouviu a palavra. É um deleite para nós, irmãos, partilharmos de tudo isso. O capítulo 8, seguindo o capítulo 9, o capítulo que nós lemos assim com uma alegria tremenda. Olha como começa ele. Salta lá. Capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever. Você já me ouviu falar aqui, eu vou falar para você de novo. Nessa igreja, nós temos um momento que é de ofertório, você sabe disso. Crente. Tem crente aqui, não tem? Crente, não precisa ficar ouvindo. Gente, vocês têm que dizimar, gente. Por quê? Porque crente. Não preciso, não é desnecessário falar sobre isso. Porque você sabe o seu papel. Cada um aqui sabe o seu papel. Nós sabemos o nosso papel e nós vamos fazer tudo isso. Mas olha que o texto, capítulo 9, termina sobre este mesmo assunto. Versículo 6. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, irmão, você não vai plantar um pé de alface e vai colher 2, não. É uma mudinha para cada pé de alface. Tá? Ai, pastor, então eu vou plantar milho, vou plantar feijão, porque eu planto um, nasce uma penca, é uma espiga. Se Deus quiser. Tá? Deus pode fazer 1 por 100? Você entende, né? Então Deus quer que eu e você entendamos isso. Eu culmino com o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça.
Toda a graça que ele está falando, você pode orar por alguém, você pode interceder por alguém, você pode agradecer por alguém, você pode ofertar na vida de alguém, você pode ajudar uma pessoa, você pode fazer. Deus pode fazer isso na sua vida. Basta uma coisa. Nós temos que pedir, como esse povo aqui pediu, com muitos rogos, a graça de poder ajudar. E eu quero dizer para você aqui, toda a sua ajuda é bem-vinda. Toda. Seja ela nos dízimos, nas ofertas, no trabalho aqui, que tem um monte de coisa para a gente fazer, é ter para fazer. Agora nós descobrimos que tem um calheiro aqui na igreja. Irmão, nós vamos contratar você. Você nem sabia, né, Yuri? Nem veio preparado para isso. Nós vamos contratar você e nós vamos ser seu ajudante para ficar mais barato. Você vai ter que sofrer com nós, perseverar um monte de vezes. Esses crentes não sabem fazer nada. Meu Deus, me ajuda. Vamos contratar. Porque irmão abençoa irmão. Não é? Eu vou contratar sei lá quem lá, se eu posso abençoar a vida do irmão. Vamos abençoar a vida do irmão, em nome de Jesus. Tá? Enfim, a igreja deve andar assim. Mas eu quero culminar aqui com essa palavra de tem que ser crente. Nós temos que ser crente. Quando eu li essa palavra, Deus trouxe a palavra no meu coração para trazer para o seu coração. Deus falou primeiro para mim, você tem que ser crente, rapaz. E como eu estava falando, para quem que eu estava falando? Para a Rosa, no café. Não foi o meu avô, o Nonô. O meu avô Nonô falava, netinho de ouro, vem aqui com o vovô. Foi o Zé Pai, o outro vô. Ele falava, pelo amor de Deus, ajuda, rapaz, faz alguma coisa. Pô, eu estou descansando, enquanto você descansa, lava um copo. Gente do céu, meu avô não sabe o que é descansar. Não, rapaz, você não tá ruim das pernas? Então lava, vai lavando, é com as mãos que você vai lavar. Enfim, meu avô dava jeito pra tudo. Dava um jeito, a gente, vai com Deus. Você é forte, você é forte, você é forte. Pronto, tá bom, tá bom. Você está olhando pra Dolores? Amém? Irmãos, crente é crente. Crente não esconde o evangelho. Crente faz o evangelho aparecer. Crente não abafa a luz de Cristo. Crente não esconde a luz de Cristo. Crente põe a luz de Cristo para clarear. Para que as pessoas... Por que você está desse jeito? Olha a luz que está. Olha a luz que está sobre mim. O Senhor sustente sua vida, te fortaleça, te faça fiel em todo aspecto da sua história. Vamos orar? Se